Neste momento, o time dos Knicks está simplesmente arrasando na liga. Jalen Brunson acaba de ser escolhido como o jogador da semana na Conferência Leste, e desde a troca pelo OG, a equipe não vive uma fase tão incrível desde os tempos de Melo e Amari. Um salve especial para esses caras, estão dando um show, e é inegável que o grande responsável pela virada dos Knicks nos últimos anos é Jalen Brunson. Então, essa nova era dos Knicks realmente começou com o épico ano de 2021. Após um hiato de 8 longos anos, eles finalmente garantiram um lugar nos playoffs, e dois fatores principais foram os grandes responsáveis por essa reviravolta. Primeiramente, a contratação de Tom Thibodeau trouxe uma transformação radical na defesa da equipe. De repente, os Knicks se encontravam em uma incrível terceira posição no ranking defensivo. Claro, já contavam com jogadores como Nerlens Noel e Mitchell Robinson, mas a mudança foi tão surpreendente quanto bem-vinda. Então, surge Julius Randle, com uma temporada verdadeiramente explosiva. Fechou com uma média incrível de 24 pontos por jogo, 10 rebotes e uma precisão impressionante de 41% nos arremessos de 3 pontos. Não à toa, foi merecidamente nomeado o jogador mais aprimorado. Ao olhar para trás, a pergunta inevitável é de onde diabos isso surgiu. E como diabos aconteceu é uma questão ainda mais intrigante. No entanto, a jornada nos playoffs foi marcada por uma série eletrizante contra os Hawks. Os fãs dos Knicks soltaram o famoso refrão "Fuck Trae Young", mas o próprio Trae Young teve a última palavra, exibindo uma performance incrível ao longo da série. Infelizmente, os Knicks acabaram perdendo em 5 jogos, quase como se fosse um desfecho previsível. Foi um ano notável, mas ao mesmo tempo, pairava a sensação de que, de alguma forma, eles estavam apenas se iludindo durante toda a temporada. Curiosamente, mesmo não sendo um fã de Trae Young durante essa série, me vi torcendo fervorosamente por ele. Uma reviravolta hilária. Sério, o Julius Randle, com aqueles 40% de acerto de 3, foi tipo a maior surpresa de arremessos de todos os tempos. Mas cara, nos playoffs deste ano, não foi muito bem. Na temporada 21-22, era de se esperar, mas previsivelmente, eles regrediram. Ninguém imaginava que perderiam completamente os playoffs, mas o Julius Randle voltou à realidade, sabe? Voltou a ser aquele cara que faz uns 20 pontos por jogo, não com a melhor eficiência, mas não é o cara que te leva aos playoffs. Pelo menos não como All-Star naquela temporada. E o problema foi na posição de armador. Em 21, tinha um Elfrid Payton como principal armador titular. Não faço ideia de como isso deu certo, mas parece que deu. Aí na off-season, resolveram trazer o Kemba Walker para ser armador. Depois de uns 37 jogos, deram um tempo pra ele tipo, desculpa, você já foi um All-Star no passado, mas agora não tá rolando. Ele ficou assim os últimos 3 times que tentaram a experiência Kemba Walker foram tipo, bom, talvez ele possa redescobrir seu jogo. Mas não deu certo. Eles também tinham Alec Burks, mas a aposta não se concretizou. A posição de armador estava carente, necessitando de alguém para assumir o protagonismo. Foi aí que trouxeram Jalen Brunson, em um contrato de 4 anos e 104 milhões de dólares. Na época, muitos torceram o nariz, considerando uma aposta arriscada, colocando toda a responsabilidade nele como líder na equipe. A CBS Sports deu uma nota D+, e Stephen Smith fez um discurso reclamando da troca de uma escolha de primeira rodada por Brunson. Concordo em parte, afinal o contrato parecia exorbitante naquele momento. Entendo a frustração. Há 2 anos, a expectativa era atrair KD e Kyrie, mas ficaram com Julius Randle. Antes disso, sonhavam com a primeira escolha e Zion, mas ficaram com RJ Barrett. Os Knicks sempre sonharam alto, meio ilusório, buscando atrair agentes livres famosos e se tornar uma potência novamente. Pegar apenas Jalen Brunson pode ter sido decepcionante. Contudo, olhando agora 4 anos e 104 milhões de dólares, não é tão absurdo, considerando seu desempenho nos playoffs e na temporada regular. Não é um contrato ruim, se analisarmos os padrões atuais. Ele está ganhando 26 milhões este ano, mas o contrato decresce, chegando a 24 milhões no próximo. Há uma opção de jogador por volta de 24 milhões no ano seguinte, mas será que ele vai aceitar? Com os números que apresenta, certamente conseguirá um contrato melhor. O que parecia exagero na época, agora parece ser um excelente negócio. Nos playoffs, com os Mavericks, Brunson se destacou. Eu costumo achar que não devemos pagar demais por alguém apenas pelos playoffs, mas nos 3 jogos em que Luka não atuou contra o Jazz, Brunson brilhou.
Marcou uma média de 32 pontos por jogo, pegou 5 rebotes, distribuiu 5 assistências, acertando 51% e com 41% nas bolas de 3. E na temporada regular foi bem também. Não foi apenas nos playoffs que ele se destacou. Contratar Brunson fez sentido. Ele é um jogador consistente em ascensão, mesmo tendo que dividir a quadra com Luka. Se observarmos seus números nos últimos anos na temporada regular, talvez não chamem tanta atenção, mas quando jogou sozinho, apresentou estatísticas impressionantes. Portanto, este contrato faz sentido agora. Nos primeiros meses com os Knicks, ele estava sólido. Contudo, a equipe em si era uma verdadeira montanha-russa. Em dezembro, conquistaram 8 vitórias seguidas, mas logo depois, amargaram 5 derrotas consecutivas. Mantinham-se oscilando em torno de 50% de aproveitamento. Quando o ano novo começou, os Knicks, e especialmente Brunson, incendiaram-se, vencendo 7 dos primeiros 8 jogos de janeiro. Brunson brilhou com 38 pontos contra os Spurs em 4 de janeiro, e apenas 2 jogos depois, superou isso com 44 pontos contra os Bucks, mesmo em uma derrota apertada em casa. O único porém é que eles simplesmente não conseguiram manter essa consistência ao longo do ano. Após essa sequência, foram 3 vitórias e 7 derrotas nos próximos 10 jogos. Julius Randle, na verdade, foi o All-Star desse time, se todos se recordam. Eu entendo, ele teve números sólidos e alguns bons momentos, mas Brunson, sem dúvida, era o jogador principal. Ele foi praticamente o MVP para esse time mais uma vez. Os Knicks continuaram sendo, consistentemente, inconsistentes. Saíram do All-Star Break em uma sequência de 9 vitórias. No último jogo dessa sequência, Brunson nem entrou em quadra. Estavam perdendo por 14 pontos para os Celtics em certo momento, do terceiro quarto, mas voltaram e venceram na prorrogação dupla. Depois disso, perderam 3 seguidas, ganharam 3 seguidas, perderam 3 seguidas, ganharam 5 seguidas. Eles eram uma verdadeira montanha-russa. Subiam, desciam, subiam, desciam, subiam, desciam. E no final das contas, garantiram a primeira posição e enfrentaram os Cavs nos playoffs. Nem eu mesmo tinha muita fé de que venceriam. Estavam quentes no ano passado. Eram esse time jovem e promissor, com Donovan Mitchell. Eu não achava que venceriam a série. Duvido que você também tenha pensado que venceriam a série. Poucas pessoas apostaram nos Knicks. Eu pensava que seriam varridos. Isso é um pouco duro? Bem, talvez. Mas eu entendo perfeitamente quem pensava assim também. Eles foram direto para Cleveland no primeiro jogo e conseguiram a vitória. Brunson acertou alguns arremessos cruciais no final daquela partida e realmente trouxe o que os Knicks precisavam, um fechador. Porque saca só, Julius Randle não é esse cara. Nos momentos finais dos jogos, especialmente este ano, Brunson sempre parece estar no controle. Tem aquela vibe do Dame. Olha só para o rosto dele. Nunca parece abalado durante os jogos, sempre na tranquilidade. Lembro depois daquele primeiro jogo em Cleveland, quando os Knicks venceram, só pensei, não, vou ter que aguentar isso. Por favor, não me faça passar por isso de novo. Dividiram os 2 jogos seguintes, mas no jogo 4 de volta em Nova York, Brunson estava incrível. Marcou 29 pontos, 6 assistências, 6 rebotes, fez algumas jogadas importantes no final, e os Knicks garantiram a vitória para ficar 3-1 na série. No jogo 5, os Cavaliers nem conseguiram levar a série de volta para Nova York. Pensei que os Cavs ganhariam, voltariam para Nova York, mas assistindo a esse jogo só pensava, vitória na série de primeira rodada para os Knicks é um sucesso enorme. Eu tava tipo, não mesmo, eu tava irritado. Depois pegaram um Heat na segunda rodada, e a maioria das pessoas tava apostando no Heat. Mas os Knicks tinham a vantagem de jogar em casa na série. Infelizmente, o time dos playoffs era demais para os Knicks. Brunson fez tudo o que podia, especialmente nos 2 últimos jogos da série. No jogo 5, enfrentando a eliminação, marcou 38 pontos, 9 assistências e 7 rebotes. No jogo 6, fez 41 pontos, teve um erro de passe inoportuno no final. Mas quer dizer, fazer 41 pontos dos 92 do time, não consigo encontrar muitos defeitos nisso. Só preciso dar um salve rápido para o Miami Heat, por salvar minha sanidade. Não sei se teria conseguido tolerar se os Knicks tivessem chegado às finais da conferência. Pelo menos, o Heat também venceu os Celtics. Não sei se os Knicks teriam feito isso. Então tô feliz com isso também. Esse ano, Brunson só ficou melhor e melhor, com uma média de 26 pontos por jogo e 6,4 assistências por jogo. Teve aquele jogo em que fez 50 pontos contra o Suns em dezembro, acertando 9 de 9 de 3. Ele estava acertando tudo.
Também teve um jogo contra os Bucks durante o torneio da temporada regular em que fez 45 pontos. Não conseguiram a vitória, meio que como o jogo contra os Bucks no ano passado, mas ainda assim foi um jogo incrível. Então, mano, os Knicks estavam meio naquela vibe sei lá na maior parte da temporada, chegando no final de dezembro com 17 vitórias e 15 derrotas, numa sequência meio chatinha de 3 derrotas seguidas. Mas aí, do nada, sem dar satisfação, os caras mandam ver e fecham uma troca pelo OG. Deram um tchau pro AJ Barrett, Emmanuel Quickley e uma pick de segunda rodada. E em troca levaram o OG, Malak Flynn e o Achua. Fiquei meio perdido, porque na minha timeline, todo mundo tava detonando os Knicks por causa dessa troca. Sinceramente, não achei tão ruim assim a troca. A galera no Twitter da NBA tá toda animada com o Emmanuel Quickley. Eu entendo. Tipo, acho que parte disso é só zoeira com os Knicks. Eu não sou muito fã do AJ Barrett, não vou mentir. Sobre o Quickley, o cara é promissor, mas caramba, trouxeram o OG de volta sem largar uma única escolha de primeira rodada. E ainda por cima, o Quickley vai virar agente livre na próxima temporada. Ele vai estar na disputa por contrato nesta off-season e vai encher o bolso. E olha, sou fã do Quickley. Vi uma estatística que ele tem o maior plus-minus na história dos Knicks. Mas pensa comigo, não é difícil achar um armador pontuador na NBA. Todo ano saem uns 5 desses no draft. Agora, o OG. Caramba, o cara tá mitando na defesa deles. Merece um baita crédito por essa sequência de vitórias recentes. O Brunson tá voando, com médias de 27,3 pontos, 9,3 assistências e 3,3 rebotes nesse período. Com certeza, não vão conseguir ignorar ele este ano. Vai ser All-Star com toda certeza. Então, pessoal, o que vocês acham do potencial máximo dessa equipe dos Knicks? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo aí.